Olá, boa noite. Sexta-feira, o Rede TV News está no ar recheado de notícias com aquele cardápio que você adora. Ministro do Turismo, Celso Sabino, avisa o presidente Lula que vai deixar o cargo. Ele segue a ordem do partido dele, União Brasil, para que todos os filiados deixem os cargos no governo Lula. E Corregedoria da Câmara dos Deputados recomenda suspensão para 3 parlamentares que invadiram e bloquearam a mesa diretora da casa no mês passado. Polícia prende suspeito e identifica a casa onde criminosos se esconderam depois de executar o ex-delegado-geral Rui Ferraz no litoral paulista. Após queda histórica, trabalho infantil volta a crescer no Brasil e atinge mais de 1.600.000 crianças e adolescentes. Pressão alta, 12/8 não é mais sinônimo de saúde e já representa pré-hipertensão. Hora de cuidar da saúde, né, gente? Mas antes disso, vamos falar de mais 2 suspeitos que foram identificados por envolvimento na execução escabrosa, chocante, do ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes. Um desses suspeitos seria o responsável pela logística do assassinato. Luiz Henrique Santos Batista, vulgo Fofão, teria dado carona para que um dos envolvidos fugisse da cena do crime. Ele prestou depoimento e negou participação. A polícia pediu a prisão temporária do suspeito. Também hoje cedo, agentes da Força Tarefa localizaram um imóvel que pode ter sido usado como base dos criminosos. A casa fica a menos de 8 quilômetros da prefeitura onde Rui Ferraz trabalhava. Foram encontrados cerca de 40 materiais genéticos que podem ajudar nas investigações. O dono do imóvel é irmão de um policial militar. As digitais deles foram encontradas e os 2 passam a ser investigados pela Polícia Civil. Até agora, 5 suspeitos de envolvimento na morte do ex-delegado já foram identificados. Flávio Avelino, o Mascherano, e Flávio Henrique Souza, que tiveram os DNAs localizados em um dos carros, estão foragidos. A polícia também procura por Luiz Antônio de Miranda, por suspeita de ter ordenado que uma mulher fosse buscar um dos fuzis usados para matar Rui Ferraz. Daéslia Oliveira Pires foi presa após confessar que foi buscar a arma. Outro investigado é Fernando Gonçalves dos Santos, conhecido como Azul. Ele é apontado como um dos chefes do PCC na Baixada Santista e pode ter ordenado a execução. Rui Ferraz foi perseguido e morto na noite de segunda-feira. Agora há pouco, a polícia identificou o 6º suspeito de participação no crime. É Rafael Dias Simões, de 43 anos. A Secretaria de Segurança Pública não informou a função dele no assassinato. Criminosos invadiram um condomínio de casas no Morumbi, zona sul de São Paulo, e fizeram moradores reféns. A polícia foi acionada e houve troca de tiros. Câmeras de segurança registraram a ação. Era ainda madrugada quando os criminosos pularam o muro de uma creche para terem acesso ao condomínio. O plano foi interrompido depois que moradores notaram a movimentação suspeita e acionaram a polícia. 2 famílias chegaram a ser mantidas reféns. Apressados com a chegada da PM, os criminosos fugiram do local sem conseguir levar nada. Durante a fuga, ainda trocaram tiros com a polícia. Nas imagens, um deles aparece carregando um fuzil. Os 3 rendem um motociclista que chegava do trabalho e fogem na moto roubada. Os policiais conseguiram prender 2 criminosos. As investigações já confirmaram que os bandidos detidos fazem parte da quadrilha de roubos a residências na região, comandada por Diego Fernandes de Souza, vulgo Minotauro, preso hoje na comunidade de Paraisópolis. Ele é apontado pelas autoridades como o maior ladrão de casas do estado. Minotauro estava foragido e responde a mais de 14 inquéritos por roubo, formação de quadrilha, porte ilegal de armas, entre outros crimes. O ladrão, o criminoso, só para de cometer crime quando ele é preso ou ele é morto. Então, nós extirpamos essa mente criminosa, essa cabeça das ruas. Isso é um ganho, porque ele é um cérebro, um articulador, além de um executor. De volta com Rede TV News, após uma queda histórica, o trabalho infantil voltou a crescer no país, mas o índice permanece abaixo do que foi registrado entre 2016 e 2022. Atividades de maior risco seguem em queda.
Dados divulgados pelo IBGE indicam que pelo menos 1.650.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos exerceram atividades remuneradas em 2024, alta de 2,1% na comparação com 2023. Os meninos representam 66% do total, com rendimento médio de R$ 924. As meninas correspondem a 34%, com salário 25% menor. Todas as crianças e adolescentes de 5 a 13 anos de idade que trabalham, elas necessariamente vão ser classificadas pela pesquisa como em situação de trabalho infantil. Já 14, 15 anos e 16 e 17 anos, isso vai depender da informalidade no trabalho, uma carga horária mais elevada. De acordo com a pesquisa, 560.000 crianças e adolescentes atuaram em atividades com risco de acidentes ou danos à saúde no ano passado. Mesmo assim, esse tipo de trabalho infantil caiu 5% em relação a 2023 e atingiu o menor patamar da série histórica. Outro dado que chama a atenção é a carga de afazeres domésticos. Em 2024, mais da metade das crianças e adolescentes ajudava nas tarefas de casa ou no cuidado de pessoas. Apesar do aumento registrado, o trabalho infantil teve redução de 39% entre 2016 e 2024. A gente tem que continuar buscando ampliar o acesso à educação, fortalecer a proteção social dessas famílias. Muita consciência. Mudança importante para a saúde, gente. Fique atento, viu? Olha, a pressão arterial de 12/8, que antes era considerada normal, foi reclassificada como pré-hipertensão. A nova diretriz indica a necessidade de atenção médica antes que a hipertensão se estabeleça. Fátima já acorda com a pressão lá em cima, medindo pelo menos 15. Ela faz acompanhamento médico para evitar complicações da hipertensão. Às vezes o coração palpita, se bem que o médico falou que pode ser estresse também, né? Mas eu sinto cabeça atordoada. Aí eu corro, falo, já não estou legal, né? Aí eu já sei que é a pressão que está alta. Antes, a pressão 12/8 era vista como normal, mas esses números passaram a exigir atenção médica com a recomendação de mudanças no estilo de vida ou, dependendo do risco do paciente, o uso de medicamentos. Você vai ter que começar a observar se você não precisa iniciar ou aumentar a atividade física. Como está a qualidade do seu sono? Como está seu peso, sobrepeso, obesidade? A hipertensão responde pela maioria dos infartos e AVCs no Brasil. 28% dos adultos convivem com a doença. Outra mudança é a meta de tratamento. Antes, a recomendação de manter a pressão abaixo de 14/9 era suficiente. Com a nova diretriz, o limite é ficar abaixo de 13/8 para todos os hipertensos, independentemente de idade, sexo ou comorbidades. O objetivo das alterações é reduzir os riscos de complicações como infarto, AVC e insuficiência renal. Para o coração, você tem risco de infarto, risco de insuficiência cardíaca, risco de doenças da aorta, que é aquele tubo que leva sangue para o corpo como um todo. Para evitar novos sustos, Fátima controla a pressão, seguindo todas as recomendações médicas. O que eles mais pegam no pé é academia, ginástica, caminhada. Estamos de volta com Rede TV News. A Receita Federal começou hoje uma operação contra fraudes na importação e comercialização de petróleo e derivados, na importação de combustíveis. O Tony Vendramini tem as informações direto do Rio. Oi, Tony, boa noite. Como é que funciona isso? Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Os fiscais fizeram diligências em Alagoas, Amapá, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui no Rio, eles encontraram em 2 navios cargas avaliadas em 240 milhões de reais, contendo petróleo, combustíveis e hidrocarbonetos, incluindo óleo condensado de petróleo. Segundo a Receita, empresas com pouca estrutura e capacidade financeira aparecem como responsáveis por essas cargas. A suspeita é que elas sejam usadas como laranjas em esquemas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que as fraudes podem chegar a bilhões de reais. Vamos ouvir. Uma série de expedientes que dificultam muito a vida da Receita Federal, prejudicam demasiadamente o consumidor brasileiro, que acaba comprando gato por lebre, acaba comprando gasolina batizada,
uma série de questões relativas ao direito do consumidor, prejudica a concorrência leal, que está mapeado nesse momento do que pode ser objeto da operação no dia de hoje, envolve 240 milhões de reais em mercadoria, em combustível. Mas, enfim, como é uma prática rotineira desse esquema de corrupção, nós realmente estamos falando de bilhões de reais. O relator do PL da anistia na Câmara, que foi renomeado e agora virou PL da dosimetria, o relator, deputado Paulinho da Força, vai apresentar um novo texto para esse projeto. A proposta deve focar na redução das penas dos condenados pela tentativa de golpe de Estado. A mudança foi anunciada após uma reunião na casa do ex-presidente Michel Temer. Crimes de golpe de Estado e contra a democracia ficariam fora. A mudança beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas principalmente pessoas que participaram do ataque de 8 de janeiro. Nós não estamos mais tratando de anistia, nós estamos tratando de dosimetria, de redução de pena, para que as pessoas que foram presas injustamente possam sair e quem teve problemas naquele ato lá, que assuma seus problemas. A expectativa é votar o texto na próxima quarta-feira. Neste fim de semana, o deputado vai buscar apoio de governadores e líderes partidários. Ele também vai conversar com ministros do STF. Os ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, participaram virtualmente da reunião com Temer. O objetivo foi evitar que a proposta que for aprovada no Congresso seja derrubada no STF. A anistia já foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Gostem uns ou não gostem outros, E o papel do relator não é colocar a nossa casa, a Câmara dos Deputados, em confronto novamente com o Supremo Tribunal Federal. Então, a decisão é tratar a partir de hoje do PL da dosimetria. O Paulinho vai procurar, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal. Já houve alguns contatos e eu acho que o Supremo está disposto também a colaborar para essa pacificação. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, deu 10 dias para que a Câmara dos Deputados explique a tramitação da chamada PEC da blindagem, aprovada nesta semana e muito controversa. O ministro é relator de uma ação do deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, contra a proposta que limita as possibilidades em que os parlamentares poderão ser processados. O deputado alega que o texto não poderia ter sido votado em 2 turnos no mesmo dia e foi alterado por instrumentos não permitidos pelas regras na Câmara em votações de emendas constitucionais, ou seja, uma alegação quanto à forma do projeto que não teria sido da PEC, que não teria sido a correta. E ainda na política, a Corregedoria da Câmara recomendou a abertura de um processo para a suspensão do mandato de 3 dos deputados que ocuparam o plenário da Câmara em protesto, aquele verdadeiro motim, contra a prisão domiciliar, depois da prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro no mês passado. Queriam votar anistia, foro privilegiado, impeachment de Alexandre de Moraes. E os outros envolvidos nesse motim devem receber advertências. A Gabriele Freire tem todas as informações de Brasília. Oi, Gabriele, boa noite. Oi, Amanda, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, a Corregedoria considerou que 3 casos são os mais graves. O do deputado Marcos Pollon, do PL, que foi acusado de obstruir o acesso do presidente Hugo Mota até a cadeira dele, que fica ali no plenário, e também de difamar a presidência da Câmara. Os outros 2 casos considerados graves são o deputado Márcio Van Hatter, do Novo, e também do Zé Trovão, do deputado Zé Trovão, do PL. Os 2 também são acusados de obstruir o acesso de Hugo Mota até a cadeira ali na Câmara, na mesa do plenário, O corregedor, deputado Diego Coronel, decidiu então, propôs aí a suspensão de 4 meses para Marcos Pollon e de 30 dias para Van Hatten e Zé Trovão. Ele também recomendou uma censura escrita para todos os 14 investigados que participaram aí desse motim. No caso das advertências, a mesa diretora da Câmara já pode acatar esse pedido da Corregedoria e dar essas advertências a esses deputados. Mas sobre as suspensões, é preciso que essa recomendação vá até a Comissão de Ética da Câmara e também passe por votação no plenário. Amanda? Espero que tenha uma punição exemplar mesmo, para que isso não se repita. Ô, Gabriele, você tem informações também sobre o ministro do Turismo, Celso Sabino, que depois de uma advertência e
chamado mesmo do União Brasil para que deixasse o cargo. Teve uma conversa hoje, longa, com Lula e disse que vai sair. É isso, o ministro Celso Sabino, do Turismo, pediu demissão hoje, depois de um encontro no Palácio da Alvorada com o presidente Lula. Ele disse que fica no cargo até a próxima quinta-feira, porque o ministro ainda quer cumprir algumas agendas importantes. E é até quinta-feira, porque quando o presidente Lula volta de Nova York, onde ele vai participar da Assembleia Geral da ONU. Essa demissão veio depois de uma determinação do partido do ministro Celso Sabino, União Brasil, que pediu que todos os filiados, né, do partido deixassem os cargos no governo Lula, né? Sabino é o único ministro do União Brasil no governo Lula, mas a determinação vale para todos os cargos de confiança. Amanda? Tem outros indicados, mas são todos da cota do Davi Alcolumbre e não são filiados à União Brasil. Obrigada, Gabi. Depois de ter o visto liberado pelo governo americano, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, desistiu de viajar aos Estados Unidos para acompanhar o presidente Lula nessa Assembleia Geral da ONU, a qual a Gabi mencionou também, a qual ela se referiu. O ministro recebeu um visto, mas com autorização para viajar apenas a Nova York, onde fica a sede da ONU, e com limitações de viagens domésticas e um deslocamento restrito, imagine só, entre o hotel e o local do evento. É um constrangimento enorme, uma humilhação. Esse tipo de medida é utilizada pelos Estados Unidos para países considerados hostis ao governo, como o Irã, sob o argumento de risco à segurança nacional. Em nota, o ministro diz que as limitações são infundadas e arbitrárias. Hoje, o Sistema Único de Saúde, o SUS, completa 35 anos. E na nossa segunda reportagem, as unidades básicas de saúde são a porta de entrada para o SUS. São nelas que o trabalho de prevenção e tratamento de doenças começa. A dona Adélia começou a fazer pilates há 2 anos. De lá para cá, as dores no corpo diminuíram e ela passou a se sentir mais disposta. Antes eu ficava só dentro de casa. Agora não, agora tem meus amigos aqui, entendeu? Essa aula de pilates que acontece em São Paulo é só um exemplo das atividades físicas oferecidas de graça pelo SUS. A ideia é simples, cuidar da mente e do corpo. Tudo isso, junto com uma rotina regular de exames, ajuda a prevenir doenças. E esse primeiro cuidado com a saúde é oferecido sempre em uma UBS de bairro como esta aqui. Fazer com que as pessoas tomem consciência e desenvolver aí dentro dessa promoção a prevenção para que não se desenvolva principalmente as doenças crônicas, seja a hipertensão, seja a diabetes, seja a questão da obesidade, que acaba levando a outras causas como infarto, AVC e demais doenças aí cardiocirculatórias. E essa prevenção acontece com acompanhamento dos pacientes com vacinação, monitoramento da pressão, acesso a exames e a remédios gratuitos, por exemplo. É um conjunto de ações que tem impacto na melhora da saúde coletiva e também dos cofres públicos. Quanto mais eu consigo fazer a prevenção, menos utilização da parte da alta complexidade eu vou ter. Reduz o número de internações, reduz o número de procedimentos de alta complexidade, cirurgias. E é por meio dessa prevenção que as pessoas vivem melhor e ao aumento da longevidade. E é esse o desejo da Dona Maria. Porque precisa, né? Eu tenho 66, então eu tenho que ficar até 90 assim. É isso, gente. Por hoje é só. Amanhã tem mais a partir das 19h55. Espero você. Tchau, boa noite. Descanse.